Bom, beleza, começando mais um Patricast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zapolar. Show de bola. Lembrando que o Patricast é um movimento para o resgate da paternidade, né? Ótima frase. É, top. Um abraço para Letícia. Outro. Como outro. Tô Outro dando para abraço. ela. Outro Agora abraço, que é o Lê. representante legal dela para dar um outro abraço. É verdade. Tá bom. Beijo, Lê. Bom, hoje a gente vai fazer, a gente está falando de pai para filho, então é uma conversa direcionada para filhos. E o assunto é política. Então você que está acompanhando, a gente vai falar hoje sobre política, beleza? Até pesa a cabeça quando fala política, né? Você gosta de política? Por que será? Eu não gosto. Por quê? Nunca gostei. Engraçado. Por quê? Acho que é um pouco da criação, né? Sei. Sempre via como um peso política, assim. Claro que... Assunto chato. Um assunto chato, Tá bom. pesado. Legal. Vamos tentar tirar um pouco desse peso hoje. Bora. Tá bom. Você trouxe aí a definição de política do Trouxe. dicionário? Política. Conforme o dicionário, arte ou ciência de governar, arte ou ciência da organização, direção e administração de nações, estados, ciência política. Tá. Aqui é definição de dicionário, eu peguei uma aqui do Chat GPT também, Tá bom. que Quer fala falar, assim, por favor? política vai muito além das eleições e dos políticos. Em cerne, política refere-se à arte ou à ciência da governança e da tomada de decisões de uma sociedade. Ela abrange como organizamos, regulamentamos e administramos nossas sociedades, desde a nível local até o global. Top. Eu acho que, usando essa definição, a gente consegue entrar um pouco no termo política para entender de onde vem o termo. E a gente consegue também abranger um pouco mais ele, abrir para além desse lance de governo, Estado, políticos, entendeu? Entender política de uma forma mais ampla. Então vamos começar por de onde veio o termo política. Vem de politike, que é um termo grego, vem de polis mais tikos. Polis é cidade, em grego. Tikos é o bem comum. Então, a definição de política no grego antigo seria, tá aqui, governo da cidade para o bem comum dos cidadãos. Caraca. Então, a definição inicial de política na definição stricto sensu, quando a gente fala stricto sensu, ela é mais restrita. Quer dizer, você governar uma cidade para o bem comum dos cidadãos. Então, o início da política quando começou a ter aquelas cidades-estados gregas, eles começaram a entender a necessidade de você organizar a tomada de decisão para o bem comum. Você consegue ver que o ato de governar, hoje em dia, ele vai muito além disso. Sim. Mas, inicialmente, o ponto todo da política cara, estamos aqui numa cidade, tem um monte de gente, a gente precisa começar a tomar decisões que afetam todas as pessoas, para o bem comum. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos imaginar que a gente aqui é uma cidade. A gente está aqui em um número limitado de pessoas. Tá. Cara, a gente vai desviar aquele rio para lá ou para cá? Como é que vai funcionar o governo? Como é que vai funcionar? Pode jogar lixo na rua? Não pode jogar lixo na rua? Então, as pessoas começam a se reunir e falar, a gente precisa tomar algumas decisões. Como é que vai ser isso? Vai poder? Não vai? O que vocês acham? Vota. Só que à medida que o número de habitantes de uma cidade vai aumentando, e a gente chegou num negócio muito escalado hoje em dia, já não dá mais para todo mundo votar. Então a política hoje é exercida nesse estrito sensu pelos políticos, que são pessoas que são eleitas para tomar essas decisões para o bem comum. Você vai falar, não é o que está acontecendo, Antônio. Não sei. Mas esse é o ponto da política. Os representantes do povo tomando decisões para o bem comum dos cidadãos. Muito bom. Legal, né? É isso. Quando você fala de essa definição grega, significa que a política nasceu nesse período ou não? Eu não acho que a política nasceu aí, mas o termo política, sim. Porque aí quando você começa a entender política num senso mais amplo, por exemplo, tem um autor muito legal, eu vou lembrar o nome, vou até colocar o nome desse autor e o título, mas ele fez um trabalho de 20 anos sobre as tribos norte-americanas. Caraca. Com a chegada dos ingleses, conflito com os índios e tal. E ele estava contando
como funcionava a resolução de conflito nessas tribos. Então, eles tinham tribos, eles tinham um consenso que até 120 habitantes era o máximo que uma tribo, como é que falava, comportava, e a partir de 120 eles formavam outra tribo. Então, é como se fosse uma célula de igreja que vai multiplicando. Está muito grande essa tribo, começa a ficar difícil tomar a decisão. E eles não tinham um governante único. Então, como era a tomada de decisão? Era a partir de consenso, era a partir de informação, a partir de constrangimento. Então, quem fazia alguma coisa errada era constrangido pelos outros. É um tipo de política. Vou te dar um exemplo mais primário ainda. Já falei algumas vezes daquele documentário Chimp Empire, do Netflix, que fala sobre os chimpanzés. Nesse documentário, os chimpanzés, eles fazem política entre si, catando pulga, catando piolho, carrapato, sei lá, um no outro. Então, quando quando um chimpanzé, ele quer ascender na hierarquia do grupo, ele se aproxima do alfa. Se o alfa vê nele alguma vantagem, ele vai lá e cata piolho no outro. Que da hora. Total. E eles catam e comem, né? É bem bizarro. E eles dividem comida, o alfa, porque o alfa está fazendo política, entendeu? Que legal. Aí as fêmeas, elas querem os chimpanzés mais altos na cadeia hierárquica, porque os filhos vão ter mais chances de sobreviver. Isso é política. Lato sensu, entendeu? O estrito sensu é o que a gente vê hoje. Ficou claro essa... Ficou claro, mas então você está falando que antes da Grécia a gente tinha, sei lá, a era antiga ali que já existia e os pensadores talvez lapidaram algo que hoje é mais concreto, né? A gente teve uma mudança nesse período. Chegou um ponto da gente ter uma matéria que é ciência política. Mas imagina uma família que tem 10 filhos. Os pais, eles exercem poder sobre aquela família. Mas os filhos, eles fazem política entre si. Que política é relacionamento? Isso que eu ia perguntar, porque aqui a gente está lendo, né? Arte ou ciência de organização, direção e administração de nações e estados. Quando hoje a gente usa essa expressão, eu estou sendo político com você, ou alguém está sendo político comigo, qual que é a relação? Por que que isso, sei lá, hoje a gente usa esse termo? Então, eu acho que o termo ele foi tornado pejorativo. Hum, Eu ia falar que denegriram, mas é muito ruim essa palavra hoje em dia. Então eu vou falar que o termo foi tornado pejorativo. Por quê? Porque me parece que as pessoas mal intencionadas ou incompetentes que exercem cargos políticos de forma ruim contaminaram o termo política. Mas na realidade, para mim, uma pessoa política é uma pessoa diplomática. É que acho que o termo diplomata ainda não foi corrompido. hum, Então, se eu falar para você, você é um cara diplomático, e se eu falar para você, você é um cara político, pega se bem. for o político, vai falar, você tá fazendo conchavo. Mas o diplomata é a mesma coisa, ele faz política também. Porque ele conversa, ele entende. Ao invés de usar a violência para trazer solução para um conflito, trazer força, você vai trazer conversa, negociação, entendeu? Isso é política. E eu acho que a Hum. política, bem realizada, é uma coisa incrível. Vou falar que é uma Em coisa que... teoria é lindo você ler. Sim, Até foge do que a gente acha estranho, né? Vamos falar. é até bom para desmistificar o termo. O Uhum. Lula falou um negócio outro dia que eu concordo muito. Eu não costumo concordar com o Lula, mas ele falou um negócio verdadeiro que assim, o político é um cara muito completo, porque ele tem que entender de todos os interesses, ele tem que entender de todos os mecanismos para negociar em nome das pessoas e chegar a algum lugar, entendeu? Então, o político ele não é engenheiro, não é advogado, ele não tem uma função específica e bem determinada. Ele é Uhum. um cara que tem que olhar o big picture e entender quais são os interesses, quais são as necessidades e negociar isso com outros políticos. Então, quando bem feito, é um negócio incrível. Antônio, você acha que essa visão pesada que a gente tem sobre política, ela tem um viés brasileiro pelo momento que a gente vive cultural de política, ou será que tem algum lugar no mundo que vê política de uma forma saudável? Cara, eu acho assim que não é nem uma questão de mundo, mas é uma questão de proximidade. Então, eu acho difícil algum brasileiro admirar um político que está em Brasília.
Mas, por quê? Porque não tem conexão, entendeu? Porque, sei lá o que o cara está fazendo, está longe de mim. Agora, quando você vai para cidades, você vê que os políticos estão muito mais próximos, entendeu? Então, para mim, uma das soluções de política é essa maior proximidade com o cidadão. Uhum. Não sei quem ouviu falar que na Suíça você tem as votações por celular e elas são bem descentralizadas. Então, no seu bairro, você toma decisões. Cara, quero instalar uma fonte em tal lugar. Minha galera que vota, entendeu? Faz sentido, não faz sentido, sou contra, sou a favor. E aí você, de fato, faz política, porque você vai para o seu vizinho e fala, cara, eu vi que você votou contra, mas eu queria te falar que vai melhorar. Isso é política. Vai melhorar por causa disso. Ah, tá bom, fez sentido. Tá conversando amigavelmente, é o bem comum, entendeu? Então, é esse tipo de política eu acho que não é ruim e não é mal visto. Agora, você vê o cara que está definindo uma coisa muito, não precisa ser Brasília, mas aqui por causa de São Paulo, que é em nível estadual, é muito longe do cidadão. Então a gente não consegue se conectar ou ter, como é que fala? É conexão mesmo. Você não se identifica com o político. Ele não é seu representante. As pessoas nem lembram em quem votaram, entendeu? Ó, Então, me parece que a política, quanto mais próximo, mais legítima ela é, e quanto mais distante, menos no senso. Que entra para uma outra discussão caraca, será que a gente deveria ter essas estruturas tão grandes e tão enormes e longínquas? Ou será que a gente deveria ter a coisa mais descentralizada e mais federalizada, como é nos Estados Unidos? Sabe, dos condados, as cada, coisas mais próximas, entendeu? cada estado tem É uma porque, diferença muito grande entre os outros, né? sim, e a gente exerce política nesse sentido estrito senso muito pouco. Meu, sei lá, cada 2 anos você vota, né? Vota e esquece. Uhum. Então tem aquele burburinho e passa. O correto seria você exercer política no seu dia a dia. São as suas decisões, é o seu lugar, onde você vive, o que está acontecendo. Entendeu? Faz sentido? Faz É isso aí, sentido. é isso aí. E uma pergunta, a gente falando sobre história, né? A origem histórica. Como que o Brasil, é, se a gente pensa na descoberta do Brasil, que a gente era uma monarquia, certo? Certo. Quando Portugal vem, o que aconteceu nesse período? Que até agora, assim, quais foram as grandes mudanças que levaram a gente a não ser mais uma monarquia? Tá, foi assim. Começo, a gente era uma monarquia, a gente era uma colônia de Portugal. Então Tá. a gente era Portugal. Como se fosse assim, é, São Paulo é Brasil. Então o Brasil era Portugal. Em um determinado momento, 1822, 1822 1824, que teve a proclamação da República, a independência, 1822, né? Tá bom. 1822, aqui no Brasil, Dom Pedro I proclamou, declarou a independência. Então tá bom. Então a gente deixou de ser um puxadinho de Portugal, puxadão na verdade, para se tornar uma nação independente soberana. Tá bom. A partir daquele momento a gente passou a ser, deixou de ser uma monarquia, passou a ser um império. Então era o Império do Brasil, a gente passou a ter um imperador que era o Dom Pedro I, casado com a Dona Leopoldina. De Dom Pedro I a gente passou para Dom Pedro II. Dom Pedro I ele abdicou, ele foi embora para Portugal. Tem toda uma parte de história. E Dom Pedro II passou a exercer esse papel de imperador. No começo ele era muito jovem, então tinha regente, e depois ele assumiu mesmo essa posição pessoalmente. Uhum. E ele ficou até 1889. Então, até 1889, a gente teve no Brasil um império, que é Caramba. muito parecido com uma E monarquia. não é muito distante, né? De Não, tempo. não, está perto. Em 1889, houve um golpe militar, um golpe de Estado, feito pelos militares no Brasil, capitaneado pelo Duque de Caxias, junto com o Floriano Peixoto. Alguém aí, se eu estiver falando alguma coisa errada, é isso mesmo. E aí, então, foi proclamada República. Então, a gente saiu de uma situação imperial que era parlamentarista, a gente tinha ministros de Estado. Então, era como se fosse um parlamentarismo com poder moderador, que era o imperador. Então, o imperador ele não exercia governo, mas ele nomeava os ministros.
A gente saiu dessa condição para uma condição republicana da noite para o dia. Até uma coisa bem, bem interessante de se estudar. E aí a gente passou a ser uma república de lá para cá. Então a gente saiu de uma representatividade X para uma representatividade Y. Em teoria, a gente passou a ter mais democracia, porque passou a ter mais representatividade no voto. Eu discordo. Eu acho que hoje a gente é menos representado do que era naquela época. Porque ainda que exista o voto, me parece um pouco ilusório, porque eu não me sinto representado, entendeu? Falando pessoalmente. Eu não me sinto representado, sei lá, quando estava o Bolsonaro, ou quando está o Lula, ou quem quer que seja que eu tenha votado, que às vezes a gente nem lembra, entendeu? Sim. Eu acho que está um pouco falha a democracia ou a política nesse sentido. Eu acho que é uma sensação meio geral isso, entendeu? Mas respondeu? Respondeu. Esse estilo de monarquia, ele é comparado ao do Reino Unido? É parecido? É. É A, parecido. a monarquia do Reino Unido tem esse. É que lá o papel do monarca foi muito esvaziado. Mas tem relevância hoje, né? Eu acho que tem uma relevância diferente. Hoje tem muito mais uma relevância simbólica e moral do que uma Hum, relevância prática, entendeu? Então, ainda mais quando era a Rainha Elizabeth, ela tinha uma conduta ilibada. E isso é como se fosse uma régua para todo cidadão britânico. Assim, ó, a gente tem uma rainha e ela é excelente, entendeu? Ela exerce algum poder? Não. Mas ela eleva o moral, entendeu? Eleva a barra de ética, de moral, de correção, de distinção, de discrição, entendeu? Era bem caraca. legal. A gente tinha isso com Pedro II aqui. Ele fazia a mesma coisa, né? Aliás, mundialmente, ele era eleito o, o político, não, mas um representante soberano de uma nação melhor do mundo. E aí a gente saiu disso para uma república. E aí, bom, as coisas não foram, não tem ido muito bem desde então. Mas é isso, Muito bom. é isso. Queria perguntar também sobre essa. A gente falou um pouco de história para a gente continuar. Uhum. Você adora falar sobre o Império Romano. Gosto mesmo. Tinha muita política, cara. Como que. Olha como é interessante, ó. Império Romano, o Império mesmo, começou com o primeiro imperador foi Júlio César e imperador era como se fosse um cargo que você era eleito pelo Senado, entre aspas, Uhum. porque tinha que ser uma pessoa de muita relevância. Então, o imperador era um cara que exercia império sobre o território romano, onde existia, onde o Senado romano imperava. Então, esse imperador ele tinha poder sobre. Beleza. Teve Júlio César, depois veio Otávio Augusto, depois veio Tibério, teve Calígula, Nero e tal. Mas, olha que interessante, ainda que o imperador ele tivesse muito poder, ele tinha que exercer política. Ele precisava negociar. Não só no sentido de governo, que ele governava, ele era um executivo muito forte, muito concentrado, mas ele tinha que negociar coisas com outras pessoas que também tinham um pedaço de poder. Então as pessoas às vezes falam a respeito de monarquia absolutista, sobre estava super concentrado no rei, mas ninguém consegue governar sozinho. Então o rei ele é sempre sustentado, o monarca, o imperador, por uma classe de pessoas que era chamada nobreza ou aristocracia, que dá sustentação para ele, que aconselha, que negocia, que recebe cargos, que influencia. Então, mesmo no Império Romano, com os imperadores da forma como eram, os imperadores que eram mais sensatos eram os que duravam mais. Hum, Os imperadores que eram menos sensatos, que era Calígula, Nero, eram sempre assassinados, por mais que caramba. tivessem um monte de poder. Porque você não consegue sustentar sem que você consiga exercer política. Então, o Júlio César ele foi assassinado, porque ele concentrava muito, ele era insensato. Agora, Otávio Augusto morreu de velhice. O próximo, que foi o Tibério, também morreu de velhice, porque eram sensatos e sabiam fazer política, sabiam conversar, negociar, entender, conceder, exigir, entendeu? A política bem feita é uma arte muito legal, muito nobre. Mal feita é um horror. É. Esse é o problema. Esse é- É. O peso que a gente fica hoje tá explicado, O né? legal de conversar sobre política e falando de pai para filho é que é importante entender que a gente exerce política querendo ou não querendo. Então, a política, de forma mais ampla, ela sempre é exercida e ela é necessária. Então, dentro da sua casa, você precisa negociar as coisas.
Então, com os meus filhos, é assim, eles têm direito de conversar. Pai, eu não concordo com isso. Ou, mãe, eu prefiro daquele jeito. Quero dormir na casa do meu avô. Posso? Não. Por quê? Por causa disso. Mas e não sei o que lá, tá. Sabe? Há negociações. A política é isso. É o relacionamento humano estendendo e trazendo os limites, os direitos, obrigações sendo negociados. Não é uma. Mesmo dentro de casa, o pai não pode ser autoritário. Porque todo autoritário insensato, em algum momento, vai perder o poder. Pensa num pai Hum. autoritário e insensato. Quando o filho fizer 18 anos, ele vai embora. Ou ele se formar, ele tiver dinheiro, ele vai embora e não volta. Então, assim, todo o poder exercido de forma insensata, autoritária, ditatorial, ele vai ter fim em algum momento na emancipação daqueles que estão debaixo desse poder. É, Só, a contrário senso, se você exerce esse poder de forma sábia, de forma amorosa e concessiva, você consegue que as pessoas te sigam, você consegue liderar, ainda que você não precise utilizar violência. É a verdadeira liderança, entendeu? Que é por inspiração e não por imposição. eu ia Negócio falar foi. sobre a diferença entre um e outro. Essa questão mais ditatorial que tem, Hum, você acha que é a busca por algo, quando você não. Porque se governo é a arte de você liderar algo em prol do bem da nação, quando você faz algo direcionado em prol pro seu próprio bem, você não está aplicando política mais, teoricamente. exatamente. Por exemplo, quando teve a Revolução Francesa, qual foi o ponto da Revolução Francesa? É que os monarcas franceses, ainda que eles entendessem que eram legítimos, eles entenderam que eles não eram mais, que eles não agiam mais pelo bem do povo. Então, houve uma revolta, houve uma revolução. Beleza. É, outras situações, como por exemplo a monarquia até inglesa, nunca aconteceu isso. Não foi necessário, porque não houve essa revolta nesse sentido dessa injustiça tão encruada, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, se o líder ele é justo, ele é sensato e ele age pelo bem dos seus liderados, ele vai ser celebrado na condição que ele tem. Estava até vendo um podcast outro dia falando sobre isso, em que o cara falava assim que antigamente a gente pensava que o principal item, até nesse Chimp Empire, que o principal item de liderança do alfa era a força física. Isso vai caindo ao longo do tempo, porque, por exemplo, bondade é um dos itens que te leva a ser líder, porque as pessoas reconhecem bondade e querem um bom líder. Capacidade administrativa, ou seja, capacidade de liderar para o bem do grupo, para que o grupo prospere, é um outro item. Então, o líder, tudo bem, eu quero um líder forte, beleza, mas não só. Eu quero um líder que ele consiga proteger, que ele consiga amar os seus liderados, que ele tenha a capacidade de administrar. Hum, Então, passa a ser um cara, não só que tem uma boa lábia, como é hoje em dia, mas um cara que de fato tem a condição de exercer liderança, entendeu? muito bom. E, sei lá, se a gente é jovem, você começa a mudar um pouco a forma de olhar, fala assim, em quem eu vou votar? Eu não vou votar no cara que tem o melhor discurso. Eu vou votar no cara que eu entendo que tem as melhores capacidades de ser líder, entendeu? Não vou votar num cara que é analfabeto? Não dá. Ah, ele pode ser forte, ele pode ser bondoso, mas qual será que é a capacidade administrativa de um cara que não se preparou, entendeu? E quando você se identifica com os valores e com a característica do líder, mas com os valores não. Quando o valor é diferente. Mas para mim o valor é um dos pontos. Assim, daí entra num outro ponto que é dentro da política, a política também é essa arte de exercer influência, mas a maioria vai prevalecer. Então, é importante que você entenda quais são os seus valores. A gente vai até entrar nesse ponto que é bem importante para você ver se você se identifica com os valores daquele político. Então tá. Se eu falar para você que eu sou de direita e você é de esquerda, é uma divisão muito simplista. Isso não quer dizer eu sou de direita não vai refletir os meus valores. Uhum. Os meus valores vão ser refletidos à medida que eu expuser eles individualmente. Então tá bom, então vamos falar sobre qual que é a sua fé, o que você acha sobre, sei lá,
os temas maiores, né? Aborto, pena de morte, sobre liberalismo econômico, interferência do Estado, tamanho do Estado, tá, tá, tá. Quando você começa a entrar individualmente nos temas, aí você começa a discutir política. Porque você não está só se colocando num grupo e lutando contra o outro. Isso é tribalismo, que é onde a gente está hoje, eu acho. O mais interessante é, cara, esquece o seu direcionamento político, esquece o seu partido. O que você acha sobre esse tema? O que você acha sobre esse tema? Teve um cara que eu conversei um dia e falei para ele, cara, o cara detestava o Bolsonaro, beleza. Aí eu falei, deixa eu conversar com você sobre alguns temas. Aí eu fui perguntando para ele temas individuais. Quando acabou, eu falei, cara, os seus valores concordam com os valores defendidos pelo Bolsonaro. Nossa. Pode ser que você não goste dele, tudo bem. Aham. Só tô te contando isso. Caraca. Aconteceu a mesma coisa com E outro qual amigo foi a meu. reação? Ele ficou assustado. Óbvio. Porque não, a política também você tem que ter um certo distanciamento emocional. Um outro amigo meu, ele tinha aquele deputado Marco Feliciano. Tinha uma raiva do Marco Feliciano por causa disso, por causa daquilo. Falei, tá bom, cara, mas deixa eu te falar. O Marco Feliciano, ele defende essa pauta na Câmara dos Deputados. O que você acha? Ele falou, eu concordo. Falei, então você precisa olhar não só para o que você acha dele pessoalmente. Você precisa entender quais são os valores, quais são as pautas que ele representa, entendeu? Muito bom. A gente precisa se distanciar um pouco do fígado, entendeu? E, e um pouco mais para o cérebro. O que que você acha que contribuiu hoje para o Brasil estar tão polarizado desse jeito? Sei que a gente tá falando do Brasil porque a gente está aqui, porque isso está acontecendo, eu acho que global, né? Mas o que que contribuiu para chegar num ponto como esse? Cara, tem um documentário chamado Dilema das Redes, que foi feito por um cara chamado Tristan Harris, tem no Netflix. Você assistiu? Uhum. Esse documentário, ele mostra como as redes sociais eles foram polarizando as pessoas. Então, se você, vamos imaginar que você é de esquerda, então você começa a seguir, sei lá, o PCO, lá no Twitter, ou no Instagram, no Facebook. O aplicativo, ele vai te recomendar conteúdos relacionados ao que você já assistiu. E indo mais para a esquerda. Da mesma forma para a direita. Então você é um cara de direita que você via algum político de direita. Ele vai começar a te recomendar mais conteúdo daquele mesmo tema, só que vai radicalizando você. Então ele vai te levando mais para o extremo. Por quê? Porque o aplicativo só pensa em te reter. Ele não pensa em te abrir a mente. Ele pensa, cara, eu quero que ele assista cada vez mais. E o ser humano tem esse lance, né? Que ele quer ir cada vez mais fundo e ele quer ver o que agrada a ele. As redes sociais, ao fazerem isso, elas foram deixando as pessoas cada vez mais longe do centro e cada vez mais longe umas das outras. Então vai se formando um gueto. Então eu comecei a ver que no Twitter eu só recebia coisa que eu concordava. Falei, que interessante isso aqui. E cada vez mais, entendeu? Cada vez mais, sobre ângulos diferentes, mas a mesma opinião. Caraca. Pô, é lógico que vai ficar polarizado. Sim. Porque do outro lado, Você tem também o oposto. tem o oposto. E quando as pessoas elas vão conversar, isso é o ponto das redes sociais também. Quando as pessoas vão conversar pessoalmente, elas são muito menos agressivas do que são nas redes sociais. Claro. Então, nas redes sociais, tipo uma guerra campal, entendeu? Porque você coloca a opinião ali e E você você não não tem tem. uma consequência disso. Exatamente. Você não tem um murro que você vai receber. Você pode escrever o que você quiser, entendeu? Sim. Agora, quando você está ao vivo, a coisa fica muito menos exacerbada. O que é mais um ponto a respeito de comunidade, as pessoas estarem juntas, as pessoas negociarem pessoalmente. Agora, que adianta, eu ficar escrevendo no Twitter que o cara XPTO é um imbecil, aí o cara escreve que eu sou um imbecil. Isso não é política, isso é agressão pura e simples, né? Ô, Antônio, falando ainda um pouco no aspecto Brasil, assim, a gente teve algum. Não vou desconsiderar os últimos, para não Ah. ser polêmico, para desconsiderar os últimos presidentes da República. A gente teve algum, vamos colocar de 90 para trás, algum presidente que era um exemplo de líder, assim, desde que se tornou república? Cara, eu não tenho nenhum que eu olhe assim e falo, uau, esse cara foi incrível. É? Pra mim, o último líder incrível do Brasil mesmo foi Dom Pedro II. Caraca, cara. Verdade. Ó, É assim, eu não consigo pensar em um político e falar, nossa, esse cara. Tô sendo honesto.
E também não adianta você parar e pensar e Quantos pesquisar. presidentes a gente teve até agora? Nossa, um monte. A gente teve o regime militar, mas antes do regime militar teve um monte de presidente. Eu não sei. Não sei o número. Desde 1889, pô. São quantos anos? 100. 39. 139 presidentes? Ó, É presidente pra caramba. bastante. Você É, não tem um de referência, é triste, hein? eu não tenho, cara, um assim que eu lembre. E é engraçado, porque isso é o top of mind, sabe? De você. Não, você não deveria. Se eu me esforçar, talvez eu lembre, mas sem me esforçar, mas o que que me vem? Dom Pedro II. Um cara. Você sabia que quando teve eleição nos Estados Unidos para presidente, teve um estado que votou maciçamente no Pedro II, cara? Porque você não precisava ser americano. É, escolhia qualquer pessoa. Um Mesmo? monte de gente votou nele, Que cara. da hora. Ele era um excelente, uma figura pública excelente, cara. Ele não tinha escravo, ele remunerava os empregados dele, a maior parte do salário ele usava para ele mesmo. Quando ele foi embora do Brasil, não sei se foi o Duque de Caxias, mas alguém tentou dar um dinheiro para ele, e ele falou: "Ah, não vou aceitar, isso aqui não é certo." Então, assim, com certeza a gente teve outros políticos E a gente tem bons, né? descendentes dele hoje aqui no Rio de Janeiro, não tem? A Tem. família, Tem o família deputado real, né? estadual, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, é descendente. Caraca, Ele não é do ramo que teria direito, né, ao poder, mas tem bastante descendente. interessante. O que que você acha de política? Você gosta de política, né? Cara, eu nunca gostei, mas eu acho que cada vez mais é tão relevante a gente entender, porque parece que quando a gente estuda na escola, a história em si, é algo tão imposto que você é obrigado a entender aquilo e que fica tão chato Hum, que quando você começa a viver a vida normal, a gente tira, eu acho que a gente esquece o fato de que a gente vive aquilo, sim, de que hoje a gente é um reflexo da história, de que hoje a gente está continuando a história. Então, quando eu comecei a ter esse entendimento do quão importante é a política para o nosso presente, para o nosso futuro, porque eu acho que a gente relaciona muito ao passado, né? A gente relaciona muito a nossa sim, sim. política foi ruim. Tudo bem, a gente está vivendo hoje um momento polarizado que ele é muito chato. A gente, até para falar de qualquer opinião, às vezes as pessoas ficam tão presas a se você é direita ou se você é esquerda, que acho que perdeu a qualidade do assunto, né? Então, a minha busca de entender um pouco mais a política veio junto com a minha fé, por entender valor e por querer que a minha nação esteja de acordo com valores que eu acredito. Então, esse foi um alinhamento que eu tive para começar a entender um pouco mais, até para entender quem eu ia votar. Porque eu nunca tive Sim, esse ensinamento dentro de casa, por exemplo. eu também não tive. Você precisa entender isso daqui. Por isso que eu acho que esse papo é muito relevante para a gente poder explicar para famílias, para pais, para filhos e entender o quão importante é a gente buscar um pouco de conhecimento para levar dentro de casa. Tem um outro ponto também que, pelo menos eu vejo em mim mesmo, que como a política ficou muito radicalizada, eu sinto que as pessoas têm medo de expor as suas opiniões quando elas não são concordantes. Então, assim, hoje é mais difícil você ter pessoas que falam discordo de você por causa disso, daquilo, daquilo outro. Então, ou as pessoas concordam, ou elas se abstêm para não ter briga, entendeu? Só que é muito ruim. A gente estava falando sobre, né, síntese, antítese e tese, antítese e síntese. É muito ruim quando você não tem um ambiente favorável para a discussão, porque no final é o bem comum, entendeu? Então, eu vejo isso às vezes, sabe, as pessoas com muito medo de falar para mim: eu discordo disso ou daquilo, e eu também, não querendo falar: não vai adiantar nada eu falar, nada vai mudar, sabe? Uhum. É muito ruim, porque é um empobrecimento, e quanto mais as pessoas, isso é um ponto muito relevante para quem é jovem, para todo mundo, quanto mais você se abstém da política, mais você se distancia e você deixa na mão das pessoas que não se abstiveram Hum. e que podem não ser boas, e é um círculo vicioso. Então, porque você não consegue se desconectar das decisões que essas pessoas vão tomar. Então, seria melhor que a gente entrasse mais para dentro, né? Uhum. Entrasse mais para dentro foi ótimo, mas tá bom. Que a gente entrasse mais para o âmbito da política em todos os âmbitos dela, do que se a gente se abstivesse tanto achando, sabe, colocando a cabeça embaixo da terra, achando que vai. Não, eu não vou falar disso, vai deixar de existir. Vai Não, aliviar a dor, né? é o contrário. A gente tem que entrar mais para
todas as pessoas, para entender o que está acontecendo, para entender onde pode atuar. E não é só na votação. Tem outros âmbitos de atuação política que podem ser exercidas. Você pode ser o representante da sua classe, já é um exercício político. Porque você pode gerar influência para a escola ou para a universidade onde você está. Você pode atuar como conselheiro tutelar, você pode atuar em outros âmbitos da administração ou mesmo na sua própria vida, entendeu? Eu me lembro quando eu estava fazendo pós-graduação que a gente teve uma votação na sala de aula, uma votação espontânea para o representante de classe. E aí não foi unânime, mas eu ganhei na votação. Mas ninguém se candidatava, era uma votação espontânea. E ali eu comecei a perceber como as pessoas elas querem líderes com quem elas se identifiquem, não necessariamente que vai exercer poder, mas as pessoas elas escolhem, sabe? Com cuidado, com conexão, com empatia. E a gente precisa exercer isso. Uhum. De alguma forma, entendeu? Esse podcast é um pouco disso, é um pouco de exercer influência, sabe? De levar para fora o que você pensa e abrir o debate, sabe? Não é? Afinal, é a campanha, votem no Antônio. Faltava. Ano que vem. PC. Boa, Antônio, muito bom. A gente vai agora perguntas sobre as funções políticas no Brasil. Você veio armado. Eu né? vim. Tá. Quem não sabe, o Antônio é especialista em aula de política. Como chama a Sou aula que você dá lá, Não, Antônio? não sou especialista em nada. Sou especialista na minha família. Tá Não, ótimo mas pra sua mim. aula é muito boa. Eu já assisti a aula da cultura do reino que você Tá dá. bom. Quais são as funções? A gente tem alguma. Como que funciona o sistema político Acho brasileiro? legal a gente falar disso. Porque eu também não tinha uma visão de como acontecia. Tá bom. O Brasil é dividido em estados e em cidades. Tá. Tá. Cada cidade tem uma forma de governo. Tem uma forma de governo. Não. Tem um governo estabelecido, cada estado e o país inteiro. Então tá. A cidade tem os seus prefeitos, que é o órgão executivo. A cidade tem os seus vereadores, que é o órgão legislativo. E as cidades têm os juízes. Beleza. Então tem o fórum. A nossa política, o nosso Estado é dividido em 3 poderes, que é o poder executivo, que é presidente, governador e prefeito. Desculpa, fiquei mostrando o dedo para você aqui. Legislativo, que é vereador, deputado estadual, vereador no nível municipal, deputado estadual no nível estadual e no nível federal, que é o Brasil inteiro, o legislativo tem os deputados federais e os senadores. E também tem o judiciário. O judiciário tem os juízes, que aí o juiz pode ter um nível municipal. Não é bem assim que funciona a magistratura, mas simplificando. Tem o juiz que tem uma jurisdição municipal, tem o juiz que tem uma jurisdição estadual e tem o juiz que tem jurisdição federal. É aí que entra o STF, por exemplo. Então, hoje, em nível federal, a gente tem o presidente. Tá. O que são os ministros? Os ministros são os assessores do presidente para determinados assuntos. Então, o presidente ele coloca e tira ministro como ele quiser, em teoria. Tem outros acertos políticos para isso, mas em teoria... Ele escolhe direto, ele só nomeia. Só nomeia. Demite e contrata, porque o presidente foi eleito. No âmbito federal ainda, que é o âmbito Brasil, você tem o legislativo, que tem os senadores e tem também os deputados federais. Eles têm algumas atuações diferenciadas, mas, em geral, o senador são menos senadores e eles são mais maduros, são mais velhos. E os deputados têm muito mais deputados e eles seriam os representantes diretos do povo. E no âmbito federal ainda, tem 2 tribunais que são os mais importantes, que é o STF e o STJ. O STF é o Supremo Tribunal Federal e o STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Sendo que o STF está acima do STJ. Então, o STF é onde está o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Toffoli e tantos outros. São 11 ministros, se eu não me engano. E eles julgam questões constitucionais, ou pelo menos deveriam se ater a questões constitucionais. E o STJ... Eles estão acima ou abaixo do presidente?
do lado. Porque eles são três poderes e um não é mais importante que o outro. Uhum. Eles deveriam se equilibrar, entendeu? Entendi. O que a gente percebeu nos últimos tempos é que o STF deveria ser equilibrado pelo Senado Federal, que é quem pode fazer o impeachment de um ministro. Mas não necessariamente isso acontece. Me parece que tem uma... O Senado fica abaixo. Não é que fica abaixo, mas como o próprio STF julga os senadores, tem um conflito de interesse, entendeu? Tipo assim, eu não vou te julgar se você... Então, eu deixo quieto para você, você deixa quieto para mim e fica tudo certo, entendeu? Uhum. Talvez seja um defeito do sistema. Quando você desce para o nível estadual, que é São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, aí tem o governador. Aqui o governador de São Paulo hoje é o Tarcísio de Freitas. É o executivo. O legislativo são os deputados estaduais. Então, eles gerem as leis estaduais, que se aplicam só ao próprio estado. E tem, por exemplo, São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um segundo nível de justiça, a gente chama de segunda instância, que é formado por desembargadores e eles revêem as decisões dos juízes de primeira instância, que são os municipais, entre aspas. E quando você desce para o nível municipal da cidade, então a cidade de São Paulo tem um prefeito. Quem que é? O Ricardo Nunes. Tem os vereadores, mudou de nome, podia ser deputado municipal, não, mas chama vereador. O vereador cuida das leis municipais. E tem os juízes de primeira instância, que cuidam das leis da aplicação em primeira instância. Essa é a divisão. E a gente vota em todo mundo, com exceção do judiciário. O judiciário entra por concurso. Então, em primeira instância, o cara faz um concurso, ele entra na carreira da magistratura, que chama, e ele vai crescendo na carreira, vai para os outros lugares e tal. Essa é a estadual. E a magistratura federal é um outro concurso. E nessa disposição política, principalmente os grandes líderes, que são líderes de município, de estado, que são governadores, prefeito, Uhum. e tem uma cadeia entre eles, tipo, o prefeito responde para o governador? Não. Em teoria, não. Não. Porque, na verdade, tem que imaginar como se fosse... Deixa eu pensar. Um paralelo. O, o prefeito, ele representa os munícipes. Ou seja, vamos pensar em São Paulo. O prefeito de São Paulo representa somente os habitantes de São Paulo. O governador, ele já representa os habitantes do estado inteiro. Então, o governador, ele meio que lidera os prefeitos, mas não necessariamente. Mas ele libera a verba para os municípios. Isso funciona assim. Em alguma medida, sim. Tá. Algumas são destinadas diretamente, algumas são liberadas. Mas Algumas sim, são destinadas, um exemplo, tem verbas federais que vêm direto para as cidades? tem. Tem. Mas é federal. Uhum. Então, o governo federal, e aí também tem os acordos políticos, né, para liberar verba e tal, mas, em teoria, o presidente não é chefe do governador. Interessante isso. Não é, porque eles são eleitos diferenciadamente e eles têm eleitores diferenciados. Qual que é a função do prefeito? Cuidar da cidade, governar a cidade. Beleza, mas e a do governador? Mesma coisa. Sim, mas é governar o estado. Aham. Porque tem algumas regras, tem regras que elas são maiores e à medida que você vai conjugando cidades e estados, você vai aumentando o nível do governante. Então, por exemplo, defender o Brasil. Defender o Brasil não vai ser função do prefeito de São Paulo. Vai ser função do presidente do Brasil, entendeu? Uhum. Ao passo que decidir uma política tributária do Estado de São Paulo não é função do presidente, é função do governador. Então você vai tendo, de acordo com as leis e com as jurisdições, você vai mudando o governante aplicável, entendeu? Boa. Ficou claro? Ficou bastante. Tá. E quando a gente fala de senador, qual que é a função do Senado? Eu acho que isso entra. A função do Senado, é, ele, ele é do legislativo e ele, tanto quanto o deputado estadual, ele cria, modifica ou extingue leis. O Senado tem algumas outras funções e prerrogativas. Por exemplo, quando o presidente indica um ministro para o STF, ele tem que ser sabatinado pelo Senado. Não é pela Câmara, é pelo Senado. Então, quando tem, por exemplo, movimento de impeachment, tem alguns mecanismos que o Senado funciona.
em contrapeso à própria Câmara dos Deputados Federais. Então, o Senado tem algumas funções específicas, mas eles são membros do Legislativo. Eles são membros mais sêniores do Legislativo. Caramba. E quando, um exemplo, uma lei, para ela ser, para ela existir, qual que é o caminho? Uma lei municipal, estadual Federal. ou federal. Federal. Então, ela vai ter que ser proposta. Ela pode ser proposta... E eu não sou super especialista, mas pelo que eu entendo, ela pode ser proposta pelo presidente, pelo Senado, algum membro do Senado, ou por algum membro da Câmara dos Deputados. E aí ela tem um trâmite de votação, ela é aprovada pelas câmaras, tem algumas câmaras específicas, tipo Câmara de Constituição e Justiça, que é uma das mais importantes. Tem outras, é como se fossem subgrupos de deputados que vão analisar aquele negócio antes de levar para todo mundo votar. E aí, dependendo da lei, ela é votada no Senado, depois na Câmara, ou vice-versa. Se for uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, tem um quórum, que é o número de votos favoráveis diferenciado. É super complexo. É engraçado. Porque, além das leis, tem os próprios regimentos internos das casas. É bem complexo. Nossa, Super complexo. muito nível de detalhe. Mas me fez pensar numa coisa, né? Qual a importância da gente saber quem a gente está votando, né? Porque essas são as pessoas que decidem pela gente. Quando a gente pensa em democracia, é isso. Exatamente. A gente não tá fazendo, a gente não tá escolhendo, mas a gente vota quem escolhe. É igual o síndico de prédio. Nossa, nem fala, tá uma treta aqui. Tá? Mas Expulsaram assim. Pois é um subgrupo de política. Cara, imagina assim, o seu prédio é um país. Uhum. Tem os seus habitantes. E você tem interesses comuns que vocês precisam endereçar. Precisa ser feita a política. Uhum. E aí vocês elegem alguém que vai ser o representante de vocês, né? Sim, acho que é a melhor O cara vai bem ou vai analogia mal, aí de... entendeu? É muito isso. Eu sei que no prédio da minha sogra, ela estava contando que ela teve um problema, daí ela foi conversar com o síndico. Daí o síndico falou: não, conversa direto com a administradora. E ela falou: para que você serve então? Isso é política, entendeu? Você, mas a gente te elegeu, você não paga o condomínio, você vai falar com a administradora e não eu. Porque se eu vou falar direto com o administrador, você perdeu sua função. É política. É política sendo exercida, Muito entendeu? bom. Eu moro em casa, graças a Deus. Tinha que ser, né? Boa. Bom, pra gente ir encaminhando pro nosso final aqui, Antônio, qual que é a diferença dos partidos? O que é um partido político? Vamos lá. Partido político. Partido político é uma instituição, uma entidade que, em teoria, deveria congregar políticos que têm os mesmos valores. Então, de acordo com o partido, em alguns países isso é mais claro. Por exemplo, nos Estados Unidos tem só 2 partidos, que são os republicanos e os democratas. Então, os republicanos, em teoria, representam valores conservadores de direita. E os democratas representam valores liberais de esquerda. Então, lá é mais claro, mas tem as subdivisões dentro dos partidos. Aqui no Brasil, esse conceito de ser uma entidade com valores e tal, perdeu a validade porque os partidos aqui eles são utilizados muito mais como fonte de arrecadação de recursos do que um lugar onde você de fato congrega valores e interesses. Então a gente tem tanto partido aqui que os partidos perderam a função e a gente vota muito mais nas pessoas do que na legenda. Lá nos Estados Unidos, se o Nossa, cara é é bem dos, diferente lá. se o cara é dos democratas, você já fez um corte imediato na sua cabeça, entendeu? Então tem gente lá que nunca vota em republicano, tem gente que nunca vota em democrata. Aqui não é tão assim. A gente olha muito mais para a pessoa para depois entender de qual partido ele é. Então, sei lá, se você é um cara conservador, tem um cara que você gosta muito, pô, esse cara é legal pra caramba, nossa, eu fiquei sabendo que ele é do PT. Você vai falar, meu, não vai dar, entendeu? Mas inicialmente você gostava da pessoa. Agora, se você gosta de um cara e você fica sabendo que ele é de um partido que você nem conhece direito, tanto faz. Então, a função do partido, que era ser como
um atalho para você entender quais são os valores de determinado político, já não funcionam mais, entendeu? Muito Os bom. partidos perderam um pouco da função aqui no Brasil. Mas, em teoria, era para congregar pessoas com os mesmos valores. E no Brasil você não pode concorrer a menos que você esteja num partido. Você tem que ser filiado a um partido. Nos Estados Unidos você pode ser um candidato independente. Aqui não. Você precisa estar filiado. Entendi. Então, teve o caso lá do Bolsonaro, que entrou no Ele não partido. tava, né? Ele não tinha Inicialmente. ele tinha um partido, mudou de partido, mas aí teve alguns problemas, que é em função dessa regra do Brasil, entendeu? Beleza. E qual que é a diferença entre partidos de esquerda, partidos de direita e o centro também, que agora é uma Então, aplicação, né? lembra quando a gente falou a respeito de direita e esquerda e olhar os valores? Uhum. Em teoria, os partidos de direita deveriam ser mais conservadores e ser um pouco mais pautados em valores tradicionais. Com uma economia mais liberal, um Estado mais enxuto e um pouco mais nacionalistas. E os de esquerda deveriam ser com valores mais liberais, por exemplo, a favor do aborto, a favor de legalização das drogas, tal. Deveriam ser menos nacionalistas, deveriam ser a favor de Estado maior. Esse, em teoria, são os partidos de esquerda. E os de centro, difícil até, né? Mas deveriam ser aqueles que conseguem conversar com os valores de forma mais harmônica. Uhum. Mas aqui no Brasil é difícil, porque, primeiro, que até a eleição do Bolsonaro, a gente tinha basicamente só partidos de esquerda. Tinha, então, por exemplo, o PSDB nunca foi de direita. O PSDB era menos de esquerda que o PT, mas era esquerda, entendeu? O Bolsonaro... Essa foi a maior descoberta da... Todo mundo descobriu, né, que, Sim. que, o- que o Aécio não era de direita, nem o Fernando Henrique. É, aqui no Brasil, hoje, a gente começa a ter um pouco mais de direita do Bolsonaro para cá, até por causa do Olavo de Carvalho, teve um discurso um pouco mais à direita e mais conservador. Uhum. Mas eu não consigo falar que a gente tem partidos super de direita, ao passo que a gente tem partidos bem definidos de esquerda, sabe? Aqui a gente tem extrema direita e extrema esquerda. Eu acho que tem extrema esquerda, mas acho que não tem extrema direita, não. Acho que tudo que é direita, o pessoal fala que é extrema direita. E aí o que é uma esquerda menos esquerda virou centro, e aí você tem vários Olha isso. matizes de esquerda, até ter coletivos de esquerda que nem são partidos, mas são de ultra esquerda, entendeu? Sim. Agora você não consegue ver a direita indo tão longe, sabe? Não vejo isso. Pelo menos é a minha opinião, entendeu? Boa. A gente ainda tem a política bem de esquerda no Brasil. Ainda que não é que todo mundo é comunista, entendeu? O ponto não é esse. Uhum. Mas são os valores, a forma de votar, a forma de pensar. Acho que a sociedade nossa está bem de esquerda. Boa. Ainda que eu acho que a nossa sociedade ela é bem conservadora e bem católica ainda na sua essência. Mas os valores de esquerda eles foram bem vendidos e muitos foram bem, como é que fala? Foram bem aceitos e introjetados, entendeu? Sim. Você é Beleza. direita, esquerda, centro, o que você é? Não... Pergunta? É Ah, óbvio. depende dos pontos. É. Não, se você me perguntar, Mas, eu falo, depende do qual valor, de qual assunto. Eu vou me, sim. entendeu? Vou me posicionar. Acho que em geral, pela conservador, né? Porque às vezes também, quando você pega, sei lá, a direita no geral, ela abraça muito o valor. Tanto que o próximo ponto era a questão até da própria religião, Hum. né? Que a gente fala tanto sobre religião, política e futebol não se discute. Acho que a Eu maior. discordo. Eu acho que se a gente olhar na década de 90, 2000 e tal, essa foi a maior. Tirou da gente a discussão saudável muito por conta desse ponto aqui, né? Que não discute. Cara, eu penso assim, ó, futebol até concordo, porque é muito irracional. Mas parece que o futebol entrou para todo o resto, entendeu? Hum, Talvez futebol e religião sejam coisas que dependem mais de. O futebol é muito difícil falar, esse time é melhor que aquele. Uma hora um tá ganhando, o outro tá ganhando, sabe? Religião, depende de fé. Agora, política não deveria ser algo que entra nesse rol. Política deveria ser algo que você tem que conversar para você chegar a um entendimento comum. Cara, pode ser que você tenha razão. Por que as pessoas são tão ignorantes hoje em dia? Tem um livro muito bom chamado Rousseau Ortega y Gasset, eu já recomendei, chama Rebelião das Massas,
que fala que hoje as pessoas elas são intelectualmente pobres, mas como elas são convencidas. Ninguém acha que está errado. Tipo assim, você é um estúpido completo, mas você nunca pode estar errado. Você não estuda um livro, você não lê nada, mas você tem certeza de tudo. Sendo que o contrário deveria ser verdade. Você estuda bastante e está sempre aberto a ser convencido. Nossa, é um bom ponto. Duro isso, né? É que eu acho que quando eu fiz essa relação de religião, política e futebol, uma coisa que eu percebi em comum aqui, né? Divergência de opinião. Uhum, São todos temas que dá muita divergência de opinião, mas principalmente porque tem uma sensibilidade cultural e pessoal que vem da identidade. Você acha que uhum, aquilo é o que você é. uhum. Então, política, eu sou isso, eu sou esquerda, eu sou direita. Não pode isso. Futebol, eu sou Corinthians, eu sou São Paulo. Religião, a mesma coisa. Cara, Então, para mim, futebol é uma. Assim, vou ferir muitos sentimentos aqui, mas para mim, essa identificação tão bizarra com o futebol é porque parece que o futebol toma o lugar de religião, sabe? É um negócio esquisito. Eu não consigo ver lógica nisso, mas as paixões humanas, então eu vou falar mal de quem torce para futebol, vou ter amigo me xingando. Tudo bem, ele já me xinga, não tem problema. Religião. Cara, é uma questão de fé, super delicada. Acho que tudo bem, cara. Política deveria estar fora desse rol. Como assim? Não, eu sou de direita. Então, se entra um psicopata, um político psicopata de direita, você vai votar nele? Só porque você é de direita? Não, cara. Ao passo que, eu sou de esquerda, tá bom, mas daí um autoritário completo de esquerda, não, porque eu sou de esquerda, você não é obrigado a ser algo, entendeu? uhum, A bem da verdade, você pode trocar de time, você pode trocar de religião, mas você pode trocar de partido político ou de viés ideológico. Não tem problema, cara. Mas a gente precisa entender que a gente busca a verdade. A gente não busca aceitação na marra das pessoas ao que a gente acha que é. Não, eu busco a verdade. Eu quero entender. Eu sou cristão, sou cristão. E eu discuto a respeito disso. E cada vez eu estudo mais, eu tento aprofundar minha fé. Mas aceitando as pessoas, amando as pessoas, entendeu? Eu não vou falar que todo mundo está certo. Eu não creio nisso, mas eu não acho que eu estou certo em todas as coisas. Mas as pessoas parecem que estão cada vez mais ignorantes e mais certas. Como é que uhum. pode, né? É um contrassenso. E quando você vai conversar com pessoas muito sábias, muito intelectualizadas e muito estudiosas, elas querem ouvir sua opinião. Elas querem saber o que você está pensando. Esse livro é muito bom, depois você deve ler. Chama Rebelião das Massas, dá uma raiva, cara. Um livro escrito na década de 20 que descreve o que a gente vive hoje. Caramba. Pessoas, todo mundo se acha especial, todo mundo se acha inteligente, todo mundo se acha super culto, mas ninguém investe nada nisso. Mas quer ter opinião, entendeu? Então, assim, se você é jovem, você está ouvindo isso daqui, por favor, antes de ficar cuspindo a sua opinião, estuda um pouco a respeito. Não custa nada. Muito agressivo, você achou? Não gostou? Foi bom. Mas é a verdade. É, Depois dessa, chega, né? sim, quanto tempo deu? Tá bom. Tá bom, deixa eu dar uma última então, e a gente... já que eu dei essa última declaração tão, né, agressiva, se você tem vontade de estudar mais a respeito de algum tema, se você quer se aprofundar mais em alguma coisa, cara, manda mensagem pra gente. Cara, quero estudar mais sobre história, quero estudar mais sobre política, quero entender melhor líderes de direita, líderes de esquerda, pessoas de referência, manda mensagem pra gente. Eu consigo dar, você também, referências bibliográficas, recomendações de vídeo, recomendação de filme. Cara, tem muita coisa que dá para estudar, que não dá pra gente achar que sabe tudo sem ter estudado nada, né? Isso aí. Então tá bom, encerra aí. Muito bom. É isso, pessoal. Nosso podcast sobre política. Queria agradecer ao Antônio aí, que é expert no assunto, apesar Não dele sou achar que não é. expert, Manda muito bem. É isso. não. Pessoal, valeu. Querendo, manda uma mensagem pra gente, a gente está disposto a ajudar, aconselhar, resolver dúvidas, angústias e ansiedades, tá bom? Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.